Então vamos lá, iniciar a nossa apresentação. O nosso trabalho se trata de um aplicativo web de avaliação de serviços, tá? Do Hospital Mário Gatinho em Campinas. Então o que a gente tem aqui? Aqui nós temos, desenvolvemos essa página com HTML, CSS e JS, tá? Então que dá para ver aqui o HTML, que é o esqueleto da página, CSS nós estilizamos e o JS é a mecânica, ou seja, funcionamento, tá? De botões de clique, esse tipo de coisa, tá? Temos aqui duas situações, trabalhamos acessibilidade, então temos um botão de acessibilidade aqui, né? E trabalhamos também Bootstrap, trabalhamos com Bootstrap, seria o quê? Tá? A experiência do usuário. Ele é o framework responsável pelo ajuste, pela responsividade do site, né? Então, qualquer dispositivo que você abre, ele vai funcionar bem, normal. Também temos as questões aqui de estilo de alguns botões, tá? Esse tipo de coisa, tá? Então, o Bootstrap é um framework bem interessante e que ele é responsável pela experiência do usuário. Então, aqui, de cara, a gente está vendo, então, HTML, CSS, JS. Estamos vendo acessibilidade, estamos vendo Bootstrap. Também essa acessibilidade aqui ela é feita através de uma API, tá? Uma API Google chamada Speech to Text, que ela converte, tá? Texto em fala, né? E também nos fornece fala, tá? Então é um serviço Google, né? Também é contratado pela Google. Então a gente vai testar. Então eu vou considerar aqui que eu sou uma pessoa que não precisa de nenhuma acessibilidade, sou alfabetizada, então eu vou colocar aqui, vou fazer um elogio, vou colocar o meu nome, Glaucimara, colocar aqui meu e-mail, glau1961@hotmail.com, vou clicar em enviar, tá? Quando eu clico em enviar, eu vou para uma tela, então fala bem-vindo Glaucimara, escreva espaço abaixo e clique no botão enviar. Só vou colocar gostei do serviço. Tá? Clico em enviar. Quando eu clico em enviar, ele vai para o banco de dados. Então, eu estou utilizando um banco de dados da Google, chamado Firebase. Ele é um banco de dados não relacional, tá? É um banco no SQL e a diferença para um banco relacional é que ele trabalha com árvores, tá? Árvores e nós na forma de guardar os dados, tá? Então, eu tenho Glaucimara, foi criada uma chave para mim, e aqui eu tenho, tá, a mensagem, o e-mail, o nome, tá? São os dados que o hospital de primeiro precisa para poder responder, tá? Por que é interessante a gente colocar essas informações no banco de dados, tá? Esse banco de dados aqui a gente também tem análise, então a gente pode tratar esses dados e analisar, tá? A fim posteriormente, futuramente, propor soluções também, né? Traçar o perfil desses usuários do hospital e propor soluções em cima disso, tá? Então, é uma forma bem simples da gente ver aqui os dados e guardar, né? Esse banco ele funciona em nuvem, tá? Então, ele tem pra gente, além da rapidez de processamento por utilizar sistema de árvores, ele também tem toda a parte de segurança, né? É um serviço Google em nuvem e é seguro também. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai em outra situação. Tem o primeiro aqui, tá? Já tá aqui guardadinho. E vamos em outra situação. Vamos considerar que agora eu não tenho, tá? Eu preciso da acessibilidade, tá? Então, eu vou utilizar essa API. Pressione o botão verde e diga o seu nome e o seu e-mail. Faça a sua reclamação ou o seu elogio e logo após pressione o botão vermelho para enviar. Então eu vou lá, tá? Agora eu vou clicar, vou fazer minha reclamação. Meu nome é Glaucimara, meu e-mail é glau1961@hotmail.com. Fui mal atendida no hospital, demorei horas para poder ter um atendimento e ainda assim me considero mal atendida. Eu gostaria de um retorno do hospital que se posicionando e me desse alguma explicação. Tá? Então tá aqui, meu nome é Glaucimara, meu e-mail é glau, tá? Todo registrado. E aqui, tá? Eu vou clicar em enviar. Então vocês viram que a acessibilidade se trata de clique em 3 botões, tá? Aquele primeiro do áudio, depois para gravar o áudio e o outro para enviar, tá? Então a pessoa
mesmo sem qualquer possibilidade de digitação, consegue utilizar a nossa aplicação. Então, você vê que aqui ele entrou, tá? Aqui também essa reclamação, tá? Então, ele colocou, tá? No e-mail, o e-mail, ele colocou um nome, tá? E aqui foi toda a reclamação. Meu nome é Glaucimária, meu e-mail tal, foi mal atendido no hospital, tal, tá? Então, a gente tem aqui as duas situações. Nós procuramos trabalhar, né? Nós procuramos trabalhar o que foi pedido, então, em regra, HTML, CSS, JS, né? O banco de dados, a API. Agora a gente vai só dar uma olhada no GitHub, né? Vamos olhar o que é o GitHub. GitHub, tá? É um lugar que a gente trabalha controle de versão. Significa o quê? Que a gente sobe todo o código, tá? O código fica todo hospedado aqui, certo? E aí, todos os programadores que têm acesso ao GitHub têm acesso ao seu código também. Eles podem propor melhorias no seu código, você pode propor melhorias no código dele. E aqui também é o controle de versão, porque eu posso ir melhorando meu código, tá? E o GitHub, ele vai registrando todas as versões do código. Então, eu tenho a primeira versão, segunda versão, terceira versão. Cada vez que eu melhoro, eu mudo o código, tem uma versão. E eu consigo ter acesso a todas essas versões. Então, se eu quiser a versão primeira, eu consigo. A versão terceira, eu consigo, tá? Por isso, ele é o controle de versão, tá? O nosso site também está hospedado no GitHub Dio, tá? Então, utilizei, já que o código está no GitHub, a gente precisava de um servidor. E o GitHub Pages fornece também um servidor para o site, certo? Então, por hora, nossa aplicação é isso. Pena que o tempo é curto, tá? Espero que tenha ficado bem explicado.